semana da 34ª Semana Espírita de Pojuca, evento esse tradicional da nossa cidade, que leva a mensagem espírita a todos aqueles que buscamos conhecer a verdade. Nessa noite estamos recebendo o nosso querido Flávio Gaudêncio, lá de Salvador, que irá trazer para a gente as reflexões em torno do Jesus, o maior terapeuta, e será com certeza um banquete para alimentarmos os nossos espíritos de conhecimento e de saber. E nesse clima de paz, de harmonia que nos envolve, vamos fazer a nossa prece de início, dizendo exatamente assim: Amorável Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, que nos protegem, mentores de cada um de nós, organizadores desse evento, neste momento, Senhor, aqui nos reunimos em Teu nome, com a certeza de que entre nós estás. Permite-nos, pois, Jesus, primeiramente agradecer por esta oportunidade, agradecer por mais este dia e, agradecido, Senhor, pedir-vos a proteção, o amparo, a assistência dos Teus mensageiros, que possam ter conosco nessa noite, ajudando-nos na compreensão da mensagem que será exposta. Que possa, pois, essa mensagem penetrar nos corações, as consciências, como sementes fecundas, que venham a frutificar no amanhã. E assim, através dos nossos atos, através das nossas obras, possamos, pois, testemunhar de Ti, amando, perdoando, esclarecendo, consolando a todos aqueles que estão conosco na caminhada. Derrama, pois, Jesus, sobre toda esta assembleia de espíritos encarnados e desencarnados que estamos neste evento, fazendo com que possamos receber de vós a paz, a luz, a tua bênção, nesta noite e sempre. Sem mais delongas, nesse instante, passamos a palavra ao nosso querido Flávio para trazermos as reflexões sobre Jesus, o maior terapeuta. Flávio. Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Quero expressar a minha satisfação e o meu reconhecimento, desde já, agradecendo penhoradamente o convite que me foi formulado, na pessoa do Lázaro Pacheco, em nome de quem eu saúdo e cumprimento todo o movimento espírita da cidade de Pojuca. Gostaria de cumprimentar a todos que estão nos acompanhando pelo ecossistema virtual para o qual essa palestra, essa live, essa exposição doutrinária está sendo encaminhada. Quero, portanto, cumprimentar a todos que se encontram aí nos acompanhando por intermédio aí da rede social, do YouTube. Dizer que para mim é uma alegria estar de alguma forma discutindo e participando, aprendendo e sendo beneficiado pelas claridades abençoadas da doutrina espírita. Não tenho dúvidas que chegando aqui, falando com vocês, não obstante a distância geográfica, a limitação da presença física, nós sabemos que o mais importante é a aproximação psíquica no mesmo ideal. Duas pessoas podem estar juntas, ou várias pessoas podem estar juntas fisicamente, mas podem estar psíquica, emocionalmente, afetivamente distantes em outra sintonia. O mais importante do que a distância, a aproximação ou a proximidade geográfica é a sintonia no mesmo ideal, a mesma conexão que hoje nos impede de maneira plena estarmos juntos de forma presencial, mas não impede de estarmos conectados numa mesma faixa, numa mesma sintonia. E acredito, inclusive, pessoalmente, que após esse período de pandemia, e em épocas que a gente já consegue visualizar de maior calma, maior tranquilidade, esse tipo de trabalho remoto, especialmente em situações e em localidades onde muitas vezes o deslocamento dos palestrantes, a presença das pessoas se faça mais difícil, essa possibilidade de comunicação continuará ocorrendo, facilitando, portanto, que a mensagem de Jesus, a mensagem espírita, a mensagem
das verdades espirituais cheguem ao coração. Aliás, propostas que foi prevista no Evangelho, quando se diz que dia chegará, que a mensagem do reino dos céus chegaria às pessoas pelos telhados. Portanto, nós estamos já vivendo esses momentos previstos pelas tradições bíblicas. Hannah Wolff, a maior psicanalista após Freud e a sua filha Anna Freud, da sua época, discípula de Carl Gustav Jung, essa notável mulher que depois de fazer uma verdadeira avaliação e pesquisa nas áreas do comportamento humano, resolveu viajar para a Índia, pesquisar as tradições espirituais da Índia e depois de muita pesquisa na área da religiosidade, discípula de Jung, Jung considerava o fenômeno religioso como sendo um verdadeiro manancial rico para a gente entender a personalidade humana, independente se o pesquisador, se o estudioso, se o psicólogo é ateu ou não é ateu, é religioso ou não é, mas para Jung, independente da crença religiosa, o fenômeno religioso é deveras importante para a gente entender o comportamento humano, porque através do sentido religioso, das práticas religiosas, das vivências religiosas, a psique humana se expressa de uma forma que revela muito nos seus conteúdos internos, nos seus conteúdos inconscientes, desde a mitologia, tradição cultural que foi examinada por Freud, por Erich Fromm, por Adler, pelos grandes teóricos da psicanálise, até as tradições religiosas de outras culturas, já que a mitologia é uma espécie de religião morta, nós vemos que na prática religiosa nós temos uma série de conhecimentos sobre o psiquismo humano, sobre a personalidade humana, que é revelada, que é manifestada na religião, que é manifestada nas práticas religiosas. Bem, Hannah Wolff, depois de pesquisar muito as tradições religiosas, vai se dedicar a estudar a personalidade de Jesus. E ela se deteve tão fascinada, mas tão incrivelmente capturada pela personalidade de Jesus, que até então, nos círculos da psicanálise, Jesus era colocado como sendo um elemento, uma figura histórica ou figura inventada, criada, porque havia essa dúvida no passado, se era uma figura mítica, se era um mito inventado, uma pessoa que nunca existiu, mas um mito, ou era uma figura real, pouco importa para os psicanalistas, mas Jesus era considerado uma figura profundamente castradora na mentalidade freudiana, castradora da possibilidade do ser humano ser feliz, do ser humano se realizar. É assim que ele muitas vezes foi definido inicialmente nas teorias da psicanálise, que estabelecia a libido como sendo a fonte da felicidade, o princípio do prazer na área do comportamento sexual como sendo a aspiração máxima, e a orientação cristã foi considerada uma espécie de ferramenta repressora que causaria recalque, que causaria repressão, que causaria conflito na personalidade humana. Hannah Wolff, que é herdeira, psicanalista alemã, herdeira dessa tradição, herdeira desse conhecimento da psicanálise, resolveu estudar Jesus, estudar o Evangelho, estudar a personalidade de Jesus, para tentar entendê-la de uma maneira isenta. E depois de procurar estudá-lo, ela se deteve fascinada. Escreveu uma obra considerada referência, chamada Jesus, Psicoterapeuta. É a primeira obra desse gênero. É a primeira obra na tradição do comportamento que aborda Jesus como um terapeuta. Jesus, psicoterapeuta. Nesta obra, Hannah Wolff vai dizer que, diferentemente daquilo que se entendia por Jesus, que era muitas vezes a leitura de determinados religiosos fundamentalistas, religiosos ortodoxos sobre Jesus, que tentou vestir e ao mesmo tempo transmitir um Jesus dogmático, um Jesus proibidor,
Um Jesus que, de alguma forma, tentava limitar o comportamento humano através da repressão, diferentemente dessa imagem, ela se deteve fascinada pelo Jesus dos evangelhos, que vai dizer, ele agia integralmente ao longo de sua vida como um terapeuta. É claro que ele é considerado médico das almas, porque curava, mas ele agia muito mais como um terapeuta. E por que Hannah Wolff diz isso? Primeiro, porque, diz ela, a postura do terapeuta, ou do psicoterapeuta, ou de algum terapeuta do comportamento, não era impor ao paciente ou impor à pessoa que está ajudando, o cliente, a pessoa que está acompanhando, a sua visão ou impor determinado tipo de comportamento. O terapeuta escuta, o terapeuta entende a realidade do outro e o terapeuta ajuda o outro a despertar. Colabora com o despertamento do outro, que é individual, depende do outro, do desejo do outro. Aliás, o desejo do outro é o grande termômetro em boa parte das práticas terapêuticas. Depende do desejo do outro e o terapeuta vai ajudar a direcionar esse desejo. Ela percebeu que, em vez de falar às pessoas o que elas deveriam fazer, Jesus, muitas vezes, em vez de responder, ele respondia com a outra pergunta. O que é eminentemente psicoterapêutico, aliás, está inclusive na proposta básica da maiêutica socrática. A maiêutica de Sócrates, o parto das ideias. Em vez de responder uma pergunta com uma resposta que o indivíduo recebe com uma informação, e se ele não estiver sintonizado com aquilo, se ele não estiver identificado com aquela orientação, ou se ele é resistente àquela proposta, quando a gente recebe uma orientação que a gente é resistente, a gente resiste mais. O nosso ego, a nossa personalidade insubordinada, a nossa rebeldia tende a reagir diante de um conselho que a gente recebe que a gente não quer. Mas, quando essa ideia chega até nós, dando a sensação, não que vem de fora para dentro, não que vem de alguém de fora para nós, como um conselho, mas quando essa ideia, quando essa orientação surge de dentro para fora, como se fosse uma espécie de intuição, como se fosse uma espécie de descoberta interior, a criatura tende a aderir, tende a abraçar aquela causa e tende a transformar-se, a mudar o seu comportamento. Jesus sabia disso. Afirma Hannah Wolff. E é por isso que nas passagens dos evangelhos ele não agia como moralista religioso. Ele não agia como alguém que estava tentando enquadrar alguém em uma proposta específica. Ele não estava ali agindo como uma espécie de fundador de uma seita. Não. Não, isso é reduzir muito a proposta de Jesus. Ele agia como alguém que estava estimulando as pessoas que o buscavam a despertar, a descobrir a si mesmas, a iluminar-se numa expressão mais oriental. Jesus, portanto, tinha essa abordagem, diz Hannah Wolff. Qualquer terapeuta não vai dizer à pessoa o que é que a pessoa deve fazer como se fosse um conselho. Vai ajudar a pessoa a descobrir o que é que ela quer. O que é que ela deseja. Vai ajudar a pessoa a descobrir o que é bom para ela. Em vez de impor alguma orientação ou algum conselho, vai tentar estimular a pessoa a descobrir o que é que ela realmente deseja. O que é que realmente ela quer. E para onde ela vai. O que é que ela deve fazer, o que é que ela deve vivenciar, praticar para estar bem, para estar harmonizado, para ser feliz, para encontrar a sua plenitude, para encontrar o seu sentido de vida. É por essa razão, diz Hannah Wolff, que muitas vezes ele se acercava de alguém e, em vez de falar qualquer coisa, ele perguntava: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Ela própria, a Hannah Wolff, vai dizer, é até estranho alguém cego ir para Jesus, Jesus olha para a pessoa e diz, que queres que eu te faça? Parece que não está na cara? Parece que não está óbvio que a pessoa queria ser curada da cegueira? Um paralítico chega a Jesus e Jesus, que queres que eu te faça? Parece estranho, parece desnecessário isso. Mas Hannah Wolff vai dizer, não. Ele estava perguntando para que a pessoa dissesse, para que a pessoa verbalizasse, para que a pessoa pudesse sintonizar com aquilo que desejava. Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas deseja outra.
Ou a gente deseja uma coisa e quer outra? A gente vive, o ser humano tem aquilo que o psicanalista e pai da psicanálise Sigmund Freud chamou de ambivalência. Nós somos ambivalentes. Queremos uma coisa agora, daqui a pouco já queremos outra coisa amanhã. Queremos algo agora, mas desejamos outra coisa. Desejamos algo, mas não queremos pagar o preço por aquilo. Temos, inclusive, essas dualidades dentro de nós. É aquela história de um programa de televisão antigo, um programa altamente filosófico, para não dizer o contrário, chamado Chaves, que a pessoa fazia uma coisa e dizia, foi sem querer querendo. É essa história, a gente quer uma coisa, mas não quer, parece que quer outra, e assim por diante. Então, o que queres que eu te faça? O paralítico que estava há 38 anos ali, perto do poço de Jacó, águas sagradas, ele vai até Jesus e Jesus, o que queres que eu te faça? Jesus queria ouvir dele, o que é que ele realmente queria? Realmente ele desejava aquilo? E Hannah Wolff vai dizer, talvez não. Uma outra autora, aliás, vai dizer, provavelmente ele não queria ser curado. Sabe por quê? Porque a crença religiosa da época dizia que quando as águas do rio sagrado ali balançasse, o primeiro que pulasse na água ficaria curado de qualquer doença. E aquele paralítico disse, Senhor, eu estou aqui há 38 anos, mas sou paralítico. Quando as águas se mexem, eu corro para chegar lá, mas alguém chega primeiro que eu, porque eu sou paralítico. Ele nunca quis ser curado. No inconsciente dele havia um masoquismo, como há em muitos de nós, um masoquismo psicológico. Por quê? Porque dentro dele havia essa ideia de desejar uma coisa, mas querer outra. Por quê? Porque se ele realmente quisesse ser curado, ele ficava próximo das águas. E quando as águas se mexessem, ele caía, seria o primeiro. Mas ele ficava à distância. Muitos de nós temos esse inconsciente perturbador que, no fundo, se sabota. Quantas pessoas têm essa conduta? A pessoa tem uma profissão boa, estável, tem um casamento de anos, um casamento bom, estável, uma profissão boa, de repente se sabota. Faz alguma coisa para perder o emprego, desrespeita o casamento a ponto de perder a paz e a felicidade conjugal. Por que nós nos sabotamos assim? Há no inconsciente uma espécie de masoquismo. Quantas pessoas que se comprazem muitas vezes numa espécie de cultivo de doença. Eu conheço pessoas que a gente diz, a pessoa diz mais ou menos assim, eu já fui em tudo que é médico, já fala, inclusive, feliz. E ninguém sabe o que eu tenho. Ninguém sabe o que eu tenho. E se a gente diz, não, mas procure mudar um pouco, etc., aí a pessoa reage mal. E fica de mal com a gente. Porque muitas vezes a pessoa não quer uma orientação para melhorar. Quer apenas que a gente concorde com ela que ela é infeliz, que ela é sofrida, que ela realmente não tem jeito, que ninguém sabe o que ela tem, que ninguém consegue ajudá-la. Há pessoas que são assim. Nós temos uma tendência psicológica a ser masoquistas. Que queres que eu te faça? E pela primeira vez o homem diz que me cure, Senhor. Eu desejo sair dessa paralisia. E ele então diz, então cura-te. Olha a colocação dele. Então cura-te. E através da irradiação magnética dele, vinculada pelo desejo daquele homem que sintonizou com o desejo de melhorar, ele saiu daquele processo de paralisia, rompeu as algemas psíquicas que o retinham naquela paralisia e voltou a andar. Que queres que eu te faça? Cura-te. Nós somos os nossos autocuradores. É a proposta da psicologia moderna. É a proposta da neuroendócrino-imunologia atual. Nós temos uma farmácia interna, dizem os especialistas de neuroanatomia funcional. Nós temos uma farmácia interna que produz uma série de substâncias, se a gente quiser, a depender daquilo que a gente cultiva mentalmente, para a gente ser feliz, para a gente ficar bem. Nós temos neurohormônios, nós temos substâncias que a gente produz sob o direcionamento da mente. Nós somos os nossos autocuradores. Jesus sabia disso. Então, cura-te. Nas curas que ele fez do Evangelho, todas as curas, há uma frase que ele repete em todas. Vai, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Ou a tua fé te salvou, que dá no mesmo. O que é isso que quer dizer? O que é que ele queria dizer com isso? Essa frase é uma frase importante, porque ele repetiu em todas as curas narradas nos evangelhos. Todas as 38 curas, se não me falha a memória, que ele
realizou que foram narradas no Evangelho. Vai e tua fé te curou. A fé aqui não é apenas crer, até porque a expressão fé vem de fides, no latim, que é fidelidade. O desejo, a fidelidade em querer se modificar, em querer melhorar. É isso que nos cura. Nós temos uma farmácia, um médico interno. As parábolas, diz Hannah Wolff, é uma das partes da proposta de Jesus mais extraordinária. Porque revela ali uma proposta também terapêutica. Uma proposta para a saúde emocional. Não é para um conjunto de condutas para você se comportar na sociedade dessa ou daquela forma. Não é um conjunto de condutas moralistas para você saber se comportar em tal ou em qual ocasião. É muito mais uma proposta de saúde emocional. Muito mais uma proposta de orientação para que o indivíduo fique bem consigo mesmo, para que o indivíduo esteja harmonizado consigo, para que o indivíduo seja pleno, seja nas orientações ou nas colocações dele mais diretas, amai os vossos inimigos. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Não é a pessoa gostar de apanhar, a pessoa gostar de receber o mal e dar o bem. Não. É porque se você cultiva o bem em relação ao mal, você não sintoniza com o mal, você fica melhor. Você fica em outra faixa. Você não recebe as cargas negativas do outro, o desequilíbrio do outro. Você não vitaliza ódio. Se o outro te odeia e você não odeia, ele que fica mal, porque quem odeia, se odeia. E você fica bem. Então, devolver o mal com o bem é uma atitude inteligente para você não perder a sua saúde. Até porque aquele que odeia já está acostumado a odiar, mas você não. Se você devolver com ódio, aí você fica mal. Não julgueis a fim de não serem julgados. Não é nenhuma imposição, não. Não julgueis a fim de não serem julgados. De uma outra forma, não se meta. Não se envolva na vida daquele que não quer resolver a vida. Não queira trazer para você problemas que são da outra pessoa, que o outro é que tem que resolver. Ajude, colabore, auxilie aqueles que estão interessados em ser auxiliados, aqueles que estão querendo ajuda, mas não assuma a vida do outro. Porque a vida do outro é do outro. Em nome mesmo do bem, você não deve assumir a vida alheia. Porque o verdadeiro bem é estimular para que o outro possa caminhar com os próprios pés. Você estimula, você ajuda, você colabora com a experiência do outro, da mesma forma que você aceita a ajuda do outro na sua experiência para você continuar caminhando. Então não julgueis é isso, porque toda vez que você se envolve demais nos defeitos alheios, você assimila os defeitos alheios para você. Há um comentário do espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, extraordinário, que diz mais ou menos assim: é muito frequente aquelas pessoas que vivem sintonizadas no defeito alheio, que vivem comentando, falando, discutindo e espalhando os defeitos alheios, é muito comum essas pessoas caírem nos mesmos erros que criticam. Não é raro essas pessoas não demorar muito e estar cometendo os mesmos erros que estavam apontando. Porque a gente sintoniza. O nosso foco psíquico, o nosso foco mental acaba alimentando, se retroalimentando daquele comportamento que a gente tanto focalizou. Como diz Nietzsche, se a gente olha demais para o abismo olha para nós também. E se a gente está acostumado a ficar contemplando monstros, muito cuidado, porque a tendência é a gente se tornar monstros também. Então a proposta de Jesus era muito mais para pensar. Ele sabia muitas vezes que ele chegava nas multidões e as multidões era do nível intelectual mais variado. Desde aqueles muito intelectuais, inteligentes, sábios, perspicazes, até aquelas pessoas mais simples. Então como falar a uma multidão tão variada, a uma multidão tão diferente em nível de consciência? Ele sabia também que falar demais perturbava as pessoas. É a técnica pedagógica dos grandes pedagogos. Se você fala demais, você enche o discípulo de tanta informação que o discípulo não aguenta e não assimila aquilo. Então ele falava essencial.
multiplicou os pães e os peixes, deu uma lição e depois foi embora. Por quê? Porque depois de a pessoa comer, a digestão vem o sono, que é o filho da digestão, e ninguém quer aprender coisa nenhuma, nem presta atenção a nada. Por isso que a palestra é agora. Quem quiser jantar, janta depois. Por isso que a palestra não é meio-dia, na hora do almoço. Então, ele muitas vezes tinha essa perspicácia, ele chegava, orientava, transmitia ali para que as pessoas pudessem pensar, e ele também se afastava. Ele não ficava ali com a multidão. Por quê? Porque quando a gente tem um mestre, uma referência muito próximo da gente, que fica ali o tempo todo orientando a gente tem uma preguiça mental de pensar com a nossa própria cabeça, se esquece de pensar com a nossa própria cabeça e faz uma transferência psicológica para o guru, para o mestre, para a referência, e ficamos viciados em receber respostas. Jesus estimulava a pessoa a ter autonomia, a pensar com a própria cabeça, a se descobrir. Então ele chegava, orientava, ensinava, questionava e depois saía, deixando cada um para pensar. Levaram ali a questão do imposto ao Império Romano. Apresentaram a ele. Era uma questão legal em Roma, que Roma impunha ao judeu pagar o imposto a César. Mas o judeu tinha uma discussão, inclusive do ponto de vista religioso, aquela discussão girava, que aquilo era condenável. Era algo errado do ponto de vista de Deus pagar aquele imposto. Então havia uma discussão daquilo. César exigiu imposto, né? O Império Romano. A tradição judaica se colocava contra. E aí levaram para Jesus. O que Jesus dissesse colocaria ele em uma situação ruim. Seja com a autoridade romana, seja com a autoridade israelita. Além disso, trouxeram a questão para que ele elucidasse uma questão que era uma discussão de séculos. Em vez de ele responder, ele diz: tragam-me a moeda com a efígie de César. Trouxeram. E aí ele pergunta: de quem é esse busto? De César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não foi ele que respondeu. Então, muitas vezes ele fazia isso. Era o estímulo a pensar. E as parábolas eram histórias utilizando os elementos mais simples da natureza que ele coletava, que ele recolhia, e ele elaborava aquelas histórias com os elementos mais simples a fim de transmitir ao público que ouvia aquela história básica, aquele conto simples, que do ponto de vista da história era fácil de gravar. Na época de Jesus a mentalidade era oriental, era muito mais oral do que escrita. O processo de escrita, além de ser inacessível a muita gente, era caro, e a maioria das pessoas era analfabeta. Então a tradição oriental era muito mais oral, transmissão oral, né? E Jesus, nesse sentido, ele utilizava elementos simples, contava uma história que todo mundo gravava facilmente, e nessa história bem simples havia, no entanto, ensinamentos profundos. Ensinamentos que, a depender do seu nível de maturidade, você penetra mais ou menos. Se você tem um nível de maturidade bem baixa, bem rasa, bem superficial, se você tem pouco conhecimento, você sai com o básico da história. Se você é um grande estudioso do judaísmo, do Torá, você penetra em camadas maiores e tira elementos mais profundos da mesma história. Então, através das parábolas, aliás, o mito, o conto, a fábula, a metáfora é a melhor maneira, dizem os especialistas da semiótica, dizem os especialistas da pedagogia, a melhor maneira de transmitir um conteúdo e de facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Porque você parte daquilo que é a referência do outro. Qual é a melhor forma de ensinar? Passar a ensinar primeiro aquilo que é conhecido do estudante, aquilo que é conhecido do aluno, para levar ele do conhecido dele, da referência simbólica dele, até aquilo que é desconhecido para ele. A partir de referências que são conhecidas dele. Jesus fazia isso. Daí, quando ele estava discutindo com pescadores, ou conversando com pescadores, ele fazia uma parábola de pescador. Quando ele estava com homens de agricultura, ele fazia uma parábola de agricultura. Quando ele estava com homens de comércio, qual era uma parábola? Parábola de talento, de sestécio, de denário, de ceitil. Parábola de comércio. Parábola que utiliza os recursos monetários. A depender do interlocutor que ouvia ele
falava uma parábola com os elementos conhecidos daquele interlocutor. Se era pastores, ele fazia uma parábola de pastor. Se era doutor da lei, ele fazia uma parábola do doutor da lei. Afinal de contas, ninguém aqui precisa de grandes conhecimentos para entender que a parábola do bom samaritano é uma parábola para doutor da lei entender o que era praticar a lei. Parábola da misericórdia do Evangelho de Lucas. E assim por diante. Então, as parábolas são histórias básicas, histórias simples, mas que trazia ali dentro dela, apesar da história ser simples e fácil de entender, o conteúdo da parábola profundo. O conteúdo da parábola era algo de uma natureza muito mais profunda. Afinal de contas, ele não estava abordando coisas como, por exemplo, o talento que se escondeu dentro da terra, ou a pérola que foi escondida dentro do terreno, ou a rede de pescar que foi jogada no mar, ou ao grão de mostarda que da menor se tornou maior. Ele estava falando de elementos espirituais, de elementos da alma, de questões da alma humana, portanto, questões da psique, em forma de histórias, de metáforas. Os melhores estudiosos do mito vão dizer que através da metáfora você consegue capturar a natureza humana melhor. É por isso que Freud, é por isso que Jung, é por isso que os grandes teóricos da psicanálise estudaram os mitos. Porque através dos mitos você tem metáforas da natureza humana que são difíceis de colocar em palavra. E é por isso que, na maioria das parábolas, Jesus começa dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a, e conta uma parábola. Por quê? Porque ele estava tentando definir o reino dos céus. Só que definir o reino dos céus é tentar definir uma coisa difícil de colocar em palavras. O que é o reino dos céus? É difícil de colocar em palavras. Então ele tentava definir através de uma metáfora, de uma imagem, para a gente ter uma ideia. Cada parábola é um aspecto desse reino. O reino dos céus é uma plenitude interior. É o estado que ele vivia. Agora imagine o estado de alguém que vivia isso, transmitindo para pessoas que não viviam isso, que não sentiam isso. Tinha que traduzir em imagens. Outros autores do comportamento, depois de Hannah Wolff, chegaram às mesmas conclusões. Ernest Renan, imortal da Academia Francesa de Letras, professor de hebraico de Sorbonne, depois de ficar doente e de ler os evangelhos, ele que era um ferrenho ateu e cético, vai mais tarde dizer que depois de ler os evangelhos, estudar a personalidade de Jesus, ele viu que ele estava diante do homem mais importante da história. Um homem tão importante que não ficou dentro da história, ficou acima da história. E que dividiu a história em antes e depois do seu nascimento. Em antes e depois da sua vinda. Ernest Renan vai dizer, na obra Vida e Obra de Jesus, que Jesus é o homem mais incomparável. Mais incomparável, a personalidade histórica mais... Porque todas as personagens têm uma biografia, tem uma história que é contada. E se a gente for ver as melhores personalidades da história, tem uma biografia com detalhes das suas vidas. Jesus não. Jesus até hoje não se sabe direito qual é o ano que ele nasceu. O que é que ele fez dos 12 aos 30 anos de idade? Há discussões. Como se deu, após a sua morte, o tratamento em relação ao seu corpo. Há muitas dúvidas em relação a datas, a fatos da vida de Jesus. Há muito mais interrogações e dúvidas do que certezas. E apesar disso, apesar dessa confusão, apesar dessas dúvidas, dessas interrogações, Jesus é a personalidade mais comentada entre todas as personalidades históricas. A personalidade sobre a qual tem mais biografias, que tem mais títulos, que tem mais abordagens de todas as personagens históricas. O que é curioso e especial. O que é claro que nem todas as abordagens são favoráveis a ele. Algumas são abordagens críticas. Algumas são abordagens que de alguma forma tentam desfigurá-lo ou tentam atacá-lo. Mas Jesus é assim. Ninguém passa por ele indiferente à sua proposta. Ele causa rebuliço
naqueles que se debruçam para tentar entendê-lo. A sua proposta, portanto, tem a ver com isso. E é interessante pensar que, do ponto de vista histórico, há um silêncio histórico comprometedor a respeito de Jesus. Personagens da sua época foram registradas por historiadores. Cleópatra, a rainha do Egito, mais ou menos na sua época. Tibério César, o próprio Otaviano, Caio Júlio César Otaviano, no Império Romano. Herodes. Quantas personagens da sua época que foram comentadas, famosas. Mas sobre Jesus há um grande silêncio histórico. Um silêncio comprometedor. Apesar disso, hoje não há dúvidas de que Jesus não foi apenas um mito, porque houve essa tese, né, de que Jesus foi um mito inventado pela tradição do judaísmo, é uma espécie de salvador que foi criado pela cultura judaica. Hoje, essa tese está superada. Mas outros autores da psicologia, meus amigos, como Carl Johnson e Melanie Klein, esses dois autores da psiquiatria, especialistas em esquizofrenia, especialistas, inclusive, em psicose, que dedicaram-se a vida a estudar psicoses severas e esquizofrenia, eles declararam, por volta da década de 70, 80 do século passado, o seguinte: nós somos psiquiatras, nós somos estudiosos do comportamento, não somos religiosos, não somos cristãos, mas chegamos à conclusão que a melhor terapia para pacientes esquizofrênicos e psicóticos graves, a melhor terapia que a gente achou aqui, é baseada no perdão e na caridade, conforme está no Evangelho de Jesus. Elizabeth Lucas, a notável terapeuta de crianças, essa é logoterapeuta, discípula de Viktor Frankl. Frankl, que é o grande pai da logoterapia, a terapia que coloca sentido. O ser humano é um animal que coloca sentido nas coisas e tem que colocar sentido para viver bem. Se a gente não coloca sentido na vida, se a gente não vê sentido na vida, a vida perde significado e a gente, de alguma forma, adoece. Elizabeth Lucas vai tratar crianças, várias crianças, com o método de Frankl, o método da logoterapia. E na obra Histórias que Curam, ela vai dizer que muitas vezes, atendendo crianças, por exemplo, crianças que foram vítimas de abuso sexual, de violências graves, ela elaborava uma história que tinha a ver com aquele abuso, que tinha a ver com aquele trauma, uma história, claro, com elementos lúdicos, né, com elementos infantis, né, e ela elaborava histórias incompletas, e no consultório com as crianças, ela tentava concluir, finalizar essas histórias com os pacientes infantis. E aquela história que tinha a ver com o trauma da criança, graças a esse trabalho, as crianças, de alguma forma, com a ajuda dela, solucionava aquela história com um final feliz, que é um final feliz a respeito do trauma que elas viviam. Elizabeth Lucas, uma notável terapeuta de crianças, ela vai afirmar que todas as histórias que ela elaborou nesse livro para crianças tinham como base as parábolas do Evangelho de Jesus. Augusto Cury, o psiquiatra aqui do Brasil, que não é religioso e que vai declarar que ficou impactado com a inteligência do discurso de Jesus nos evangelhos. Ele não estava interessado no aspecto divino, espiritual, não é religioso, mas ele ficou impactado com o discurso de Jesus. Que o discurso de Jesus revelava uma inteligência especial. E graças a essa inteligência, ele vai se debruçar, estudar esse discurso e vai perceber que se trata de uma inteligência fora do comum, que não dava para alguém inventar essa história. Alguém lá da época do judaísmo que queria inventar uma história de um salvador, de um Messias, aí inventou essa história do evangelho, essas parábolas, esses ensinamentos. Augusto Cury disse, isso não é possível. Porque era necessário uma inteligência acima do comum daquela época. Se alguém inventou essa história, esse alguém que inventou essa história é alguém especial. É alguém bastante especial. Então, graças a isso, nós temos aí um raciocínio inteligente e excepcional. Um grande teólogo protestante atual vai dizer mais, vai dizer o seguinte:
Ou esse pessoal do cristianismo era muito louco, era muito doido, esses cristãos, de irem até o circo máximo e mais tarde no Coliseu, para simplesmente darem a sua vida, serem devorados por leões, serem incendiados como tochas vivas, serem açoitados até a morte. Ou esse pessoal era muito maluco de fazer isso apenas por causa de uma ideia, por causa de uma ideia que eles ouviram, por causa de uma proposta de vida que eles ouviram, ou esse pessoal era muito maluco, ou então aquilo que eles ouviram foi tão especial, foi tão arrebatador, que a vida física já não tinha o mesmo valor. A vida física tem importância, mas não tinha mais a importância que eles davam antes. A ponto de ser mais importante essa proposta, essa visão de vida, esse estilo de vida que eles abraçavam, do que a própria vida física. A ponto de ser tão importante de sacrificar a própria vida física. Isso é extraordinário em Jesus. O próprio Carl Gustavo Jung, na obra dificílima chamada Aion, o simbolismo do si mesmo, onde ele tenta estudar a natureza do self, que é a parte, digamos assim, da psicologia analítica, que é a dimensão humana que tem a ver com a totalidade psíquica consciente e inconsciente, ou seja, quando o indivíduo se integra na sua totalidade psíquica, tanto na sua parte mental consciente como na sua parte mental inconsciente. Esse é o self, é a totalidade do sistema mental. E Jung vai dizer, se a gente for pesquisar na história uma personalidade que parece o símbolo ou modelo melhor para representar na vida o self, nós temos Jesus. Jesus é a figura que representa melhor o self que existe em cada um de nós, ou seja, o ser total que existe em cada um de nós. O que levou o espírito Joana de Ângeles mais tarde, pela mediunidade de Divaldo Franco, a falar do homem integral. O homem integral é esse ser integral que todos nós temos em semente. Jesus tem isso já em árvore. Aquilo que em Jesus é árvore, em nós é semente. Nós temos também o homem integral, homem ou mulher integral. O ser integral, todos nós temos em potencial. Jesus é o símbolo desse homem integral. Porque já é a expressão desse homem integral na prática, daquilo que um dia nós seremos. Mas eu falei do silêncio histórico, o silêncio histórico sobre Jesus, que quase ninguém comentou sobre a passagem dele na Terra, entre aspas, quase nada, tá? Quase nada. Mas comentaram. Flávio Josefo é historiador do povo hebreu. Flávio Josefo, historiador do povo hebreu, ele escreveu uma obra chamada Antiguidades Judaicas. Nessa obra, Antiguidades Judaicas, Flávio Josefo escreveu sobre várias propostas culturais e tradições do judaísmo, e em determinado momento vai dizer, e viveu, ou melhor, e quando Tiago foi decapitado, vírgula, Tiago, discípulo de um homem chamado Jesus. Nada mais. Nada mais. Mais tarde, Tácito, nos seus anais históricos, no século II, vai escrever que os cristãos se reuniam, oravam a Deus, muitas vezes iam até as catacumbas e lembravam da figura histórica de Jesus, um homem que morreu entre dois ladrões por causa da omissão de Pôncio Pilatos. E nada mais. Mais tarde, Plínio, o historiador Plínio, chamado o Jovem, em uma carta a Trajano, o imperador, vai falar que no ano 64 houve uma grande perseguição aos cristãos porque Domício Nero, o imperador romano, cruel, tocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. E a partir daí houve uma grande perseguição aos cristãos primitivos. Mais tarde, há uma carta de Públio Cornélios Lentulus, o senador de Roma, a Tibério César, falando sobre Jesus, dizendo que a sua expressão era de uma melancolia indefinível, que ele tinha um olhar de tristeza e de compaixão pelas pessoas,
que muitas vezes era visto chorando e quase nunca era visto sorrindo, e que sua beleza era especial, assim como a da sua mãe. Essa carta, no entanto, é motivo de suspeita. Alguns historiadores consideram ela uma carta falsa, uma carta apócrifa, e é alvo de aí discussões. Séculos depois, no ano de 1946, beduínos e pastores de cabras acharam no Oriente Médio, no condado de Qumran, alguns manuscritos escritos em coópita, em grego koiné, em grego antigo, ou no dialeto arameu, aramaico, no dialeto hebraico da época, o idioma hebraico da época, que era o idioma mais religioso, litúrgico, e graças a esses documentos começou a ser tentar traduzir, e demorou muito tempo para se traduzir, para colocar. Alguns ainda estão sendo traduzidos, são os chamados manuscritos do Mar Morto, ou manuscritos de Qumran. E nesses manuscritos há não apenas referências a textos do Antigo Testamento ali escritos, igualzinho que a gente tem na Bíblia, veja a força da tradição que se conservou, como também uma referência a Yahshua ben Yosef, Jesus, filho de José, que chama a atenção a ponto de haver um texto escrito pelos essênios. Os essênios eram uma seita da época, celibatária, vegetariana, reencarnacionista, que pregava, de alguma forma, a paz, que pregava a espiritualidade, que pregava a fraternidade. E esses essênios têm um texto falando sobre Jesus, o que levou muita gente apressada e sem estudo, a concluir que Jesus foi essênio, que Jesus ficou na adolescência, na juventude, entre os essênios, aprendendo com os essênios e depois foi divulgar a sua mensagem. Não. O que o texto fala é que a comunidade dos essênios notou a passagem dele. Emmanuel, o espírito nobre, vai dizer: ele não precisou aprender com os essênios. Amélia Rodrigues, outra entidade nobre, por Divaldo Franco, vai dizer: ele não precisou aprender nada com os essênios. Ele já vinha de uma aprendizagem maior. A sua sabedoria não era resultado dos neurônios cerebrais do corpo, a aprendizagem da Terra. A sua sabedoria era fruto de várias experiências espirituais e transpessoais passadas, a ponto de chegar na Terra já sublime. Ele não precisou aprender nada com os essênios. Provavelmente, ele entrou em contato com os essênios para que os essênios soubessem que ele já estava na Terra. Porque os essênios também esperavam a chegada dele. Jesus, portanto, é especial. É especial de tal forma porque de tudo que ele abordou, de todas as propostas que tem sobre ele, a verdade é que a melhor proposta está nos evangelhos. São 4 biógrafos, cada um deles escrevendo sobre um homem. Cada um sob a sua perspectiva. Mateus, no Sermão da Montanha, diz que ele subiu a montanha. Lucas, no Sermão da Montanha, diz que ele desceu a montanha. Não é importante se ele subiu ou se ele desceu, mas o que ele falou. Mas é cada evangelista falando sobre aquele homem extraordinário. Se fosse 4 evangelhos iguais, seria 4 pessoas copiando uma a outra. O que perderia o caráter de verdade histórica, de autenticidade. Mas não. É cada um escrevendo sob o seu ponto de vista a respeito daquele homem especial. No Evangelho de Marcos, que é o evangelho narrado por Pedro. O evangelho de Marcos, na verdade, é o relato de Pedro. Pedro falou para Marcos e Marcos anotou. Porque Marcos não conheceu Jesus. Então, Pedro, na verdade, Marcos ouviu as memórias de Pedro. No evangelho de Marcos está lá dizendo que Pedro negou Jesus 3 vezes e por covardia. Covardia moral. Porque não representava ameaças, aquelas negações. Somente é uma pessoa autêntica, quando narra sobre a história que viveu, vai narrar sobre o seu próprio defeito. Vai narrar sobre as suas fraquezas. É, portanto, um caráter de autenticidade. 4 evangelhos, cada um tem um aspecto especial. O evangelho de Mateus é um evangelho para o judeu da diáspora, o judeu estudioso do judaísmo. Daí o evangelho de Mateus fala a respeito de um Jesus que é o Messias. E Mateus o tempo todo tenta arranjar o texto para demonstrar ao público hebreu que Jesus é o Messias esperado pela tradição. Moisés sobe ao monte
e recebe as tábuas da lei. Jesus sobe ao monte e fala o sermão das bem-aventuranças. Moisés escolhe os 12 representantes das tribos de Israel. Jesus escolhe 12 apóstolos. Então, o tempo todo, Mateus tenta arranjar o texto para dizer que Jesus é um novo Moisés. Um Moisés aperfeiçoado para a mentalidade hebraica. Tenta o tempo todo encaixar o texto comparando com o Antigo Testamento. Por isso que Mateus é o primeiro texto após o último texto do Velho Testamento. Quando entra no Novo Testamento, o primeiro evangelho é o de Mateus. Marcos não tem a preocupação de apresentar Jesus como Messias, mas apresenta Jesus como um homem que faz, um homem da ação. Evangelho de Marcos. Por quê? Porque Pedro é um homem de ação, é um pescador, acostumado ao trabalho braçal, a coisas práticas. No Evangelho de Marcos tem Jesus fazendo, curando, produzindo milagres, agindo no bem, agindo em favor dos pobres. É o Evangelho da ação. É o Jesus operando. Esse é o aspecto de Jesus. Lucas, o Evangelho de Lucas, Lucas também não conheceu Jesus. É interessante, 4 evangelhos. 2 evangelistas conheceram, Mateus e João. 2 não conheceram, Marcos e Lucas. Lucas não conheceu Jesus. Lucas, na verdade, é o evangelho em que ele vai até Maria de Nazaré e ouve de Maria de Nazaré o relato a respeito do seu filho. O evangelho de Lucas é, sobretudo, um relato de Maria Santíssima, alguns relatos de Maria Madalena e também a experiência de Lucas com o apóstolo Paulo. Sabe como é que a gente sabe disso? Na obra excepcional Paulo Estevão do Espírito Emmanuel. Quando Paulo está para morrer, Lucas está na prisão visitando Paulo, e Paulo disse, se eu tivesse tempo, eu escreveria um evangelho. Mas não tenho tempo, eu sei que eu vou morrer. Lucas, escreve um evangelho. Vai até Éfeso, a igreja de Éfeso, na Ásia Menor, e lá, Maria de Nazaré, a mãe do Senhor, ainda está viva. Conversa com ela, ouve o relato dela, escreve o evangelho baseado nos seus relatos. E Emmanuel vai dizer que Lucas faz essa viagem, colhe o depoimento de Maria de Nazaré, mas quando chega lá, está Maria de Nazaré e Maria de Madalena. Então ele ouve também Maria de Madalena, e assim faz o evangelho de Lucas, considerado por Joana de Ângeles e por outros o mais belo livro da humanidade. O mais belo evangelho de todos, sem nenhum demérito. Ali estão as parábolas da misericórdia, a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, a parábola da ovelha perdida, das dracmas perdidas, e assim por diante. É o evangelho da misericórdia. É o evangelho, né? Onde Jesus demonstra compaixão ali diante dos doutores da lei. E o último evangelho, o evangelho de João, é o evangelho místico, um evangelho com uma linguagem muito difícil. João, o discípulo amado, João que viveu em idade até avançada, o único evangelista, o único discípulo que não morreu de morte matada, morreu de morte morrida, de idade avançada. João, já nonagenário, vai ter a visão apocalíptica e escreve o último livro do Evangelho, do Novo Testamento, que é o Apocalipse. João escreve aquele evangelho já em idade avançada, um evangelho místico, um evangelho todo especial, cheio de símbolos e cheio de alusões especiais. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Se em Mateus Jesus é o Messias, se em Marcos Jesus é o homem da ação, se em Lucas Jesus é o homem Jesus, é o ser humano Jesus, é a dimensão humana de Jesus que chorava, que tinha compaixão, que agia, é o Jesus humano. Em João, Jesus é o verbo da criação. No princípio, Bereshit, no princípio. No fundo, João está ligando o seu texto ao primeiro texto do Velho Testamento, que é Gênesis de Moisés, que começa assim. Bereshit, no princípio Deus, o verbo de Deus, habitava a face do abismo. João está dizendo que aquele verbo que criou o mundo é Jesus. É isso que ele quer dizer com esse evangelho maravilhoso. O Espírito Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, vai dizer assim, mais ou menos assim: os planetas, as estrelas, os planetas e estrelas que ele reencarnou várias vezes e evoluiu e realizou o seu processo de crescimento e de evolução, essas estrelas e esses planetas
não existem mais. Já se transformaram em poeira cósmica. Emmanuel diz isso em A Caminho da Luz. Se transformaram em poeira cósmica. Então, ele chega na Terra já na condição de espírito puro, de espírito sumamente perfeito. Eu sempre me lembro, na condição de psicólogo, que muitos professores meus, e um professor especial, dizia assim: você, como terapeuta, só vai conseguir levar o seu paciente aonde você já conseguiu ir. Você nunca vai conseguir levar o sujeito aonde você não consegue ir. Isso é uma lição não apenas para o terapeuta, mas para uma mãe, para um pai. Eu não vou conseguir levar meu filho até a perfeição espiritual, porque eu não cheguei lá ainda. Então eu não tenho condição de tornar meu filho um espírito perfeito. Mas eu tenho condição de tornar ele aquilo que ele pode ser e tudo que é possível nessa encarnação. Porque do contrário, ele não reencarnaria para ser meu filho. Mas tornar ele perfeito, eu não consigo, porque eu ainda não cheguei na perfeição. Isso é para a relação pai-filho, mãe-filho, mas também é para as relações terapêuticas. Você só consegue levar o seu paciente até onde você já foi. Jesus é assim. Só que Jesus já foi. Jesus realmente já foi, já chegou lá. Então, tudo aquilo que a gente pode viver, tudo aquilo que é possível viver, tudo aquilo que é possível vivenciar e experimentar nesse mundo de provas e expiações, Jesus já passou isso, ó. Já passou isso zilhões de vezes. Em várias experiências suas ao longo enquanto espírito. Então ele tem experiência. Né? Ele tem know-how, como se diz na linguagem empresarial. Né? Ele tem experiência de mercado, como diz no currículo. Né? Então ele tem essa noção. Então ele sabe o que a gente passa, porque ele já passou. Tudo aquilo que a gente pode passar, ele já passou. Por isso, quando Allan Kardec pergunta no item 625 do Livro dos Espíritos, qual é o tipo que Deus ofereceu ao ser humano para ser seu guia e modelo, e os espíritos respondem com a resposta mais curta das 1019 questões que estão ali no Livro dos Espíritos. Das 1019 questões, a mais curta é esta: Jesus. Modelo e guia. Jesus. E Kardec coloca: é o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar. Se outros missionários vieram à Terra e se equivocaram, é porque confundiram verdades espirituais com paixões humanas. Mas em Jesus, o Espírito Divino nele animava. Porque ele é a referência máxima. E tudo aquilo que ele ensinou é reflexo da lei de Deus, porque ele estava em conexão com Deus. É por essa razão, meus amigos, que na proposta do Evangelho de Jesus, na proposta dos evangelhos, nós temos um desafio especial: ler Jesus, meditar sobre Jesus, consultar a grandeza desse homem especial para sermos pessoas melhores. Se tiver dúvidas a respeito de alguma coisa, leia Jesus. Consulte Jesus. Na condição de terapeuta das almas humanas. Na condição de alguém que coloca propostas que são preventivas e curadoras para os nossos males. Esse é Jesus. Dá para fazer isso. Trazer o evangelho mais para a nossa vivência do dia a dia. Porque a sua proposta é uma proposta de como eu lido com o próximo. Como eu trato o próximo. E como essa proposta é uma proposta vivencial, não é uma proposta teórica, é uma proposta que precisa ser feita, ele viveu aquilo. Em vez de ele só ensinar, ele vivia para demonstrar na prática. Porque é uma proposta vivencial que precisa ser vivida. Por isso que ele é guia e modelo. Olha o que os espíritos disseram. Ele é guia e modelo. Porque o guia é o teórico. O guia é o que está teorizando, o que está dizendo o que é bom, o que é ruim, o que é orienta, o que indica. É o guia. Mas o modelo é aquele que vive. Vive integralmente. Guia a humanidade sempre teve. Sempre tivemos guias ao longo da história. Mas modelo, só Jesus. Só Jesus tem essa vida modelar. Essa vida excepcional. Por isso, meus amigos, já concluindo o meu comentário, eu diria que nesses momentos tão difíceis que todos nós passamos, em que cada um de nós passa por desafios e conflitos especiais, recorramos ao Mestre. Evitemos
as brigas, as discussões, os campeonatos de vaidade. Evitemos piorar o que existe aí de bate-boca, de conflito nas redes sociais. Levemos o bem. Evitemos compartilhar notícias tristes, conteúdos dantescos, fake news, notícias falsas que a gente não checou e que pode gerar perturbação, conteúdos criminosos, imagens perturbadoras, e mesmo que não seja fake news, se é uma imagem perturbadora, vexatória, pejorativa, que desqualifica alguém, que ridiculariza pessoas, evitemos. Há tanta coisa interessante na internet, há tanto meme engraçado que não precisa ser um meme que está ridicularizando alguém, que está debochando da cara de terceiro. Evitemos transmitir conteúdos negativos. Evitemos aumentar a poluição mental que existe hoje, que é a causadora de outras poluições. A poluição mental é que gera as outras poluições. Então, meus amigos, reforcemos os nossos laços, vínculos amorosos. Sejamos pessoas mais simpáticas, para que a gente possa envelhecer bem, para que a gente possa passar por esses momentos difíceis. Bem-aventurado aquele que consegue passar por esses momentos difíceis, testando as suas virtudes e saindo vitorioso. Nos momentos difíceis é que a gente vê o teste das nossas virtudes. Como é que a gente vai testar o perdão? Em momentos onde há ofensas. Como é que a gente vai testar a paciência, se a gente realmente tem a paciência? Nos momentos irritantes. Então, por que não aproveitar esses momentos difíceis que nós estamos passando para sermos testados, para passar no teste? Bem-aventurado aqueles que aproveitam os testes que estão aí para acelerar o seu crescimento, para se aperfeiçoar, para amadurecer psicologicamente. Essa é a proposta de Jesus, essa é a proposta do Evangelho. Não percamos a oportunidade, porque é isso que vai ser a base da nossa plenitude e da nossa felicidade amanhã. Muito obrigado a todos vocês, obrigado aos queridos amigos da Semana Espírita de Pojuca. Um abraço em todos, muita paz para todos vocês. Ok, Flávio, nós é que agradecemos exatamente esse banquete, a ouvir falar de Jesus. Para nós é um deleite, onde alimentamos realmente os nossos espíritos com tanta sabedoria e com tanta vivência pelo seu falar. Queremos agradecê-lo, levo o nosso abraço fraterno de todos que fazemos o movimento espírita pojucano, de todos que abraçamos a doutrina reveladora, esclarecedora que é a doutrina espírita, e estejas convidado para, em outras oportunidades, estar conosco mais uma vez. Queremos agradecer a todos a participação, da nossa Semana Espírita. Foi posto esse banquete, onde alimentamos os nossos espíritos de conhecimento e de saber durante toda a semana. E agora fica para todos nós a reflexão: o que fazer? Lázaro. Muito agradecido aí, querido irmão Flávio, por fechar com chave de ouro nossa 34ª Semana Espírita Pojucana. Desejar para você aí muita luz, muita sabedoria, força, saúde. Você que tão gentilmente nos prestigiou aí com a sua participação na nossa festa de 57 anos de fundação aqui do Centro Espírita Caminho da Massa, que completou ontem. E esperamos outros tantos anos de trabalho pela frente. Então, em nome da comissão organizadora, os nossos agradecimentos a todos aí os colaboradores do evento, ao pessoal do Conselho Regional Espírita 4. Nossos agradecimentos aí a todas e todos os internautas que estiveram nos acompanhando ao longo aí dessa semana. E convidá-los já para a próxima, do ano que vem. Com fé em Deus, estaremos novamente tentando manter acesa essa chama. Esse tema que nos foi proposto, gente, em relação à depressão, é uma doença que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a doença mais incapacitante do mundo. De 300 a 400 milhões de pessoas são atingidos por essa enfermidade.
E nos casos mais acentuados, elas podem levar ao suicídio, né? Só no Brasil, segundo estatísticas, são mais de 10 mil vítimas, né, em nosso país. E segundo as autoridades, mais de 90% dos casos seria tratável, né? E como a gente sabe, existem, né, muitas formas de ajudar aqueles que estão passando por esses transtornos, né? E estamos aqui tentando dar essa pequena contribuição, né, com a participação de nossos amigos que ao longo da semana nos trouxeram a sua mensagem. Depois está lá gravado tudo isso aí no YouTube. Quem quiser novamente rever, né, está disponível para todos os amigos internautas. Desejar, né, a todos um feliz final de domingo, né, um bom início de semana, revitalizados aí depois de beber dessas fontes aí de saber de amigos tão, né, tão generosos, né, que estão compartilhando conosco dessas experiências. Muita paz para todos, gente. Que essa paz do Divino Mestre Jesus possa encontrar abrigo em nossos corações, em nossas mentes, né, em nossas vidas. Tá bem? Fiquem com Deus. Fiquem com o Mestre, que Ele é o nosso modelo e guia. Então, até a próxima.